Olá candidatos, olá meus amigos de todo o país, aqui estou eu, professor Braia, para mais uma aula, mais um encontro, agradecendo em particular mais uma vez a você que confia no nosso trabalho e leva a gente aí, para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Que alegria, que satisfação poder ter a sua companhia em mais uma aula, tá certo? Nessa aula eu quero discutir e debater com você um assunto considerado ainda de matemática básica, no entanto, por ser um assunto de matemática básica, muita gente despreza ou até mesmo nem estuda com profundidade a história envolvendo a regra de 3. Existem duas modalidades de regra de 3, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Você sabe a diferença entre elas? Você sabe resolver cada uma delas? Olha, é algo muito importante no preparatório para o Enem e principalmente se você vislumbra de repente fazer um outro concurso, uma outra prova, é cobrado demais. Justamente porque a galera acaba errando muito questões associadas à regra de 3, tá certo? Algum pré-requisito? Bom, nós precisamos que você conheça a ideia de grandeza, que você conheça a ideia de razão, que você conheça a ideia de proporção e que também saiba lidar com grandezas proporcionais. Já viu alguma coisa, não entendeu tudo ainda? Então vem cá que eu vou te mostrar agora a aplicação da regra de 3, tanto simples quanto composta. Vamos lá? Olha só, primeiro detalhe muito importante da aula é tentar estabelecer a diferença. Você precisa compreender a diferença entre uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta. Olha só, uma regra de 3 dita e promovida a simples é exatamente porque no contexto nós estamos trabalhando com a variação de duas grandezas. Perfeito? Então, toda vez que você estiver trabalhando com duas grandezas, nós dizemos que a regra de 3 é simples. Agora, se nós estivermos trabalhando com 3 ou mais grandezas, então olha lá, 3 ou mais grandezas, a nossa regra de 3 será promovida daí a composta, beleza? Regra de 3 simples, duas grandezas, regra de 3 composta, 3 ou mais, perfeito? Bom, detalhe, então, você já percebeu que existe uma diferença. Mas isso não garante que você vai acertar a questão de regra de 3. Vamos começar? Olha só, primeiro problema de regra de 3 simples, olha lá. Leio 10 páginas em 20 dias. Pergunta bem simples, quantas páginas eu vou ler em 150 dias, ok? Bom, por que eu disse que era uma regra de 3 simples? Fácil, porque eu só estou trabalhando com duas grandezas, a quantidade de páginas e a quantidade de dias. Confere? Páginas e dias. Por isso, a regra de 3 é simples, tá certo? Bom, aqui entra um passo que de repente você nunca ouviu falar ou se ouviu falar, de repente nunca entendeu direito. Você precisa, antes de começar a ver os números do exercício, antes de começar a trabalhar de forma particular com este problema, com esses números, você precisa saber qual é a natureza da grandeza. Isso mesmo, saber qual é a natureza, como se comportam essas duas grandezas. Fala assim, professor, e como que eu vou perguntar para elas como é que elas se comportam? Não. Você tem duas naturezas possíveis e apenas duas. Ou as grandezas são diretamente proporcionais, e o que são diretamente proporcionais? Ótimo, quando você aumenta uma e também aumenta a outra. Ou elas são inversamente proporcionais, quando você aumenta uma e a outra diminui. Lembre-se, a natureza da grandeza, ela não tem a ver com os números do enunciado. Vou falar de novo. A natureza da grandeza não tem nada a ver com os números do enunciado. Quer ver? Pergunto, ó. Quanto mais páginas eu tenho para ler? Pensa comigo. Se eu alterar a quantidade de páginas, aumentar a quantidade de páginas, é natural, a natureza das coisas me diz que eu preciso de mais dias para terminar ou menos dias? O que você acha? Aumentar a quantidade de páginas, é claro, é natural que espera-se aumentar a quantidade de dias. Vamos pensar comigo? Você pega 2 vezes mais páginas para ler. Então você vai precisar de 2 vezes mais dias. 3 vezes mais páginas, 3 vezes mais dias. Uma alteração na quantidade de páginas provoca a mesma alteração na quantidade de dias. Qual é o comportamento, então? Diretamente proporcional. Sabendo que o comportamento é diretamente proporcional, só agora você olha para os números desse enunciado. Olha lá, 10 páginas em 20 dias, em 150 dias, X páginas.
Lembra que a gente definiu? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que deixam o resultado da divisão constante. Ou seja, a divisão de 10 por x tem que ser igual à divisão de 20 para 150. Logo, eu tenho aqui uma proporção. Como que se resolve uma proporção mesmo? Multiplicando cruzado. Olha lá, ó. 20 vezes o x é igual a 10 vezes o 150, que dá 1.500. O valor de x é igual a 75. Posso te contar uma coisa? Se essa questão caísse no Enem, em qualquer prova, eu tenho certeza que 99% da galera iria acertar. Agora, isso não garante que 99% da galera acertaria qualquer questão de regra de 3. Vou fazer mais uma. Olha só. Chego em 10 minutos a 146 km por hora. Pergunta: e em quanto tempo eu demoraria se fosse agora a 80 km por hora? Veja, do mesmo jeito que eu iniciei a outra, eu vou iniciar o segundo problema. Antes de se preocupar com os números deste enunciado, primeiro passo: quais são as grandezas envolvidas? Do que nós estamos falando? Olha lá, nós estamos falando de um tempo em minutos e de uma velocidade em quilômetros por hora. Perfeito? Essas são as duas grandezas. Se só tem duas grandezas é porque a regra de 3 é simples. Beleza. Veja, qual é a natureza dessas grandezas? Como se comporta a grandeza tempo comparado com a grandeza velocidade? Pensa bem, você está fazendo uma viagem. Se você aumenta a velocidade, o seu intuito é aumentar o tempo ou diminuir o tempo do percurso? Pensa um pouquinho. Quanto maior é a velocidade, é porque vai demorar mais tempo ou menos tempo? Claro, quanto maior é a velocidade, menor é o tempo gasto. Se você dobrar a velocidade, você chega com a metade do tempo. Se você triplicar a velocidade, você chega com a terça parte do tempo. O aumento de uma provoca uma redução na outra. Sempre é assim. E olha que legal. Sempre que você comparar velocidade e tempo, o comportamento, a natureza sempre é inversa, independente dos números que estejam lá. Ou seja, olha lá, um aumento da velocidade traz uma redução do tempo. Agora que você sabe que a natureza é inversamente proporcional, então veja os números do problema. Veja que só agora você olha para os números do enunciado. Olha lá, ó. Chego em 10 minutos a 146 km por hora. Em quanto tempo eu demoro se for a 80 km por hora? Só que tem um detalhe. Quando você tem natureza inversamente proporcional, você tem que lembrar da definição. O que são grandezas inversamente proporcionais? São aquelas que a multiplicação é constante e não que a divisão é constante. Lembra? Se você não assistiu, assista a aula de divisão proporcional. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que a multiplicação é constante. Portanto, agora, ó, a multiplicação de 80 por x tem que ser igual à multiplicação de 10 vezes o 146. Porque, definição, a grandeza que a gente está trabalhando aqui são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Bom, então vai ficar 80 vezes o x, 80 vezes o x, igual a 10 vezes o 146. Sabe que para tudo dá-se um jeito, né? Há um jeitinho. Então muita gente aprende, muitos professores ensinam, inclusive eu ensino, tá? Eu não acho, não é errado o que eu vou falar, mas para tentar usar a mesma linha de raciocínio e não ficar aplicando duas definições, surge um contexto que é muito interessante. Toda vez que você estiver trabalhando com grandezas que são inversamente proporcionais, o que você vai fazer? Na hora que você vai montar a razão, você pode manter uma, 10 está para x, mas como as grandezas são inversas, uma delas você inverte. Então não é 146 que está para 80. Como a natureza é inversa, o 80 está para 146. Aí cria-se uma estratégia, que quando a grandeza é inversa, você inverte um dos valores ali, ou uma das grandezas. Você inverte para que seja possível multiplicar cruzado. Tá certo? E aí vai ficar a mesma coisa, ó.
80 vezes x igual a 10 vezes o 146, tá certo? Então, para evitar dizer que tem outro jeito de resolver coisas do tipo, tá? Essa é basicamente a definição, ou melhor, é o ajuste. A definição de grandeza inversa é aquela que a multiplicação é constante. Mas se você quer multiplicar cruzado sempre, toda vez que as grandezas forem inversas, você inverte uma das posições e já era, perfeito? Valor de x, 1460 dividido por 80, dá 18,25 minutos. Maravilha? Esse é a história. Agora, vamos ser sinceros, não vamos mentir para nós mesmos. Se você fosse montar uma questão de regra de 3 simples para o Enem, você colocaria grandeza direta ou inversa? Claro que é inversa. Você acha que todo mundo vai lembrar que tem que inverter ali? Ou vai lembrar da definição? Claro que não. Então o índice de erro de regra de 3 se concentra muito pela natureza das grandezas, tá certo? Vamos continuando com a aula, tem mais coisas para a gente discutir. Olha só, vamos falar agora sobre a regra de 3 promovida à composta. Qual é a diferença da regra de 3 simples para a composta mesmo? Muito bem, a regra de 3 composta trabalha-se com 3 ou mais grandezas. Sabe qual que é a notícia boa? Resolver regra de 3 composta vai ser do mesmo jeito que a regra de 3 simples. Ou seja, você vai ter que ver as grandezas, vai ter que arrumar os números do enunciado, ajustar aquilo que for necessário. Quer ver um problema? Vamos lá. Olha só. 16 máquinas de costura aprontam 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? Qual que é o primeiro passo? Veja quais são as grandezas envolvidas e associadas ao problema. Do que o nosso problema está falando? De uma quantidade de máquinas, de uma quantidade de uniformes e de uma quantidade de dias. Perfeito? Bom, agora tem uma diferençazinha da simples para a composta. Como você tem 3 grandezas, ou mais grandezas até, pode acontecer, primeiro, depois que você vê quem são as grandezas, ou seja, o que nós estamos medindo, você precisa perguntar onde está a variável, quem é incógnita, onde está a pergunta. Então, eu estou perguntando sobre máquinas, eu estou perguntando sobre uniformes, ou estou perguntando sobre os dias? Vamos lá? Isso é muito fácil de identificar, olha lá, ó. Quantas máquinas? Então, a variável está na quantidade de máquinas. Maravilha. Perfeito? Muito bem. Então, a variável está nas máquinas. Agora é o seguinte, ó. Nós só conseguimos comparar grandezas 2 a 2, ou seja, sempre comparando a variação de 2 grandezas. Uma delas é sempre onde está a variável. Então, pode ter 10 grandezas. Uma delas tem a letra. Você vai comparar ela, que está com a incógnita, que tem a letra, com todas as outras. Quer ver? Pensa comigo o seguinte, ó. Vamos analisar o contexto das máquinas e dias. Esquece os uniformes e pensa só em máquinas e dias. Pensa bem, quanto maior é a quantidade de máquinas trabalhando, eu espero produzir os uniformes ou fazer a produção com mais dias ou menos dias. E aí, quando você aumenta as máquinas, ó, vamos trabalhar com mais máquinas, é para aumentar os dias ou diminuir os dias? O que você acha? Claro, aumentar as máquinas vai consequentemente diminuir o número de dias. Pense bem, se você dobrar as máquinas, você vai terminar em metade do tempo. Se você triplicar as máquinas, você vai terminar na terça parte do tempo. Aumentar as máquinas vai reduzir o tempo em dias. Ou seja, essas 2 grandezas têm natureza inversa. Agora, vamos analisar as máquinas com os uniformes. Pergunto, não olha para os dias, senão você vai se perder por completo. Analisando máquina e uniforme, quanto mais máquinas eu tenho trabalhando, eu espero produzir mais uniformes ou menos uniformes? E aí, aumentar as máquinas, claro, vai aumentar os uniformes. Concorda? Se você dobrar a quantidade de máquinas, é porque você tem a intenção de dobrar a produção de uniformes. Se você triplicar as máquinas, você vai triplicar os uniformes, e assim sucessivamente. Quem não entende? O cara que pensa assim, professor, eu tenho mais máquinas, então eu vou produzir mais uniformes e eu preciso de mais dias. Esqueça, você não vai entender desse jeito.
Lembrar que a comparação das grandezas é feita de duas em duas. Então é máquina, porque tem a letra com dia. Máquina com uniforme. É assim, quem tem a grandeza com cada uma das outras. Perfeito? Sabendo a natureza delas frente a quem tem a variável, só agora entram as particularidades, ou seja, os números denunciados. Olha lá, 16 máquinas, 720 uniformes em 6 dias. Quantas máquinas para se fazer 2.160 uniformes em 24 dias? Perfeito? Bom, para terminar agora, entram algumas particularidades. Primeiro, você precisa lembrar que a razão que tem a variável, quem tem a incógnita, é sempre a primeira da lista. Olha lá, 16 está para X, assim como os uniformes e as máquinas são diretamente proporcionais, então eu posso manter 720 está para 2.160, vezes, e não interessa quantas outras grandezas tenham, você vai multiplicando todas elas. Dia, olha lá, ó, dia é inversamente proporcional às máquinas. E quando as grandezas são inversas, lembra como que faz? Você inverte, você ajusta invertendo. Então, por mais que aqui esteja 6 para 24, por ter natureza inversa, você vai colocar 24 para 6. Perfeito? 16 está para X. A divisão de 24 por 6 é 4. Inclusive, dá para tirar um zerinho aqui, ó. 72 está para 2.116 vezes 4. Legal? Muito bem. Agora pensa comigo, ó. 72 você pode multiplicar por 4, quando não aparece é 1. Então, 16 está para X. Continhas, 72 vezes 4 dá 288. 216 vezes 1 dá 216. Repare que a gente pode simplificar essa fração para deixar as contas mais simples, perfeito? Você pode dividir por 2, você pode dividir por 8, inclusive, né? Você pode dividir por 4, você pode dividir por 8. Assim você pode ir criando e reduzindo o tamanho. Olha lá, dividindo por 8 para deixar os números menores. 288 dividido por 8 dá 36. 216 dividido por 8 dá 27. Repare que tanto o 36 quanto o 27 eles estão na tabuada do 9, então dá para reduzir ainda mais o tamanho. 36 dividido por 9 dá 4, 27 dividido por 9 dá 3. 16 está para X, assim como 4 está para 3. Note que no final eu transformei numa proporção. E como que resolve a proporção? Multiplicando cruzado. Olha lá, 4 vezes o X é igual a 16 vezes o 3. 16 vezes o 3 dá 48. E o valor de X é 48 dividido por 4. Quando você divide 48 por 4, dá X igual a 12. Quantas máquinas são necessárias, então? 12 máquinas. Perfeito? Eu sempre comento com meus alunos, né, que um exercício ele não é suficiente para você entender tudo o que acontece com a regra de 3. Então, vamos fazer mais um. Olha lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos do novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existem. Pergunta: qual é a quantidade de ralos do novo reservatório? Beleza. Pergunta: é regra de 3 simples ou composta? Garoto, composta. Porque eu estou falando de uma quantidade de ralos, perfeito? Eu estou falando da capacidade do reservatório e estou falando também de um tempo em horas. Perfeito? Agora, outro detalhe importante. Você precisa saber onde está a variável, porque é ela que será direta ou inversa às outras. Vamos ver? Quantos ralos? Eu quero saber
quantos ralos para poder escoar toda essa água. X aparece aqui nos ralos. Agora pense comigo, ó. Não olhe para os números do enunciado, não olhe para os reservatórios que vão ser construídos e nem pelo que tem. Pensa naturalmente. Olha só, quanto maior é a quantidade de ralos, ok? Você aumenta a quantidade de ralos. O que você acha? Aumenta a capacidade de escoamento ou diminui a capacidade de escoamento? E aí, você abre mais ralos, você abre mais buracos. É para aumentar a capacidade de escoamento ou para diminuir? Isso é fácil. Claro, quanto mais ralos, maior será a capacidade do escoamento. Concorda? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu dobro a quantidade de ralos para a capacidade de escoamento também vai dobrar. Concorda? Se eu triplicar a quantidade de ralos, a capacidade de escoamento vai triplicar também. Continuando. Agora você já sabe que ralos e capacidade são diretamente proporcionais. Vamos fazer ralos e tempo. Quanto mais ralos você consegue, quanto mais buracos você coloca para fazer o escoamento, a tendência é que isso se aconteça com mais tempo ou menos tempo? Fácil também. Quanto mais ralos eu tenho, menos tempo eu vou demorar para fazer o escoamento. Concorda? Então essa é inversa. Repare, ralo com capacidade é direta, ralo com tempo é inversa. Não compara as três, não se perdeu inteiro. Fala assim, não, professor, quanto mais ralo, maior a capacidade, então vai demorar mais tempo. Não, não é assim. É a variável capacidade, a variável tempo. Agora entra nas particularidades. Vamos lá? Veja, eu tenho uma capacidade de 900 metros cúbicos, perfeito? Isso é feito em 6 horas, beleza? É feito por 6 ralos, olha lá, 6 ralos em 6 horas, 900 metros cúbicos. A capacidade de 500 metros cúbicos para 4 horas, perfeito? Quem tem a variável sempre por primeiro. Então, olha lá, ó, 6 está para x, assim como 900 está para 500, porque as duas grandezas são diretamente proporcionais. E não esqueça, vezes, sempre multiplicando, não interessa quantas outras tem. Quem é inverso, você inverte. Como assim inverte? Por mais que na questão esteja 6 para 4, na hora de fazer a conta é 4 para 6. Perfeito? Caiu 2 zeros em cima, caiu 2 zeros embaixo, vai ficar 6 está para x, 9 vezes 4 é 36, legal? 5 vezes 6 é 30, beleza? Muito bem, agora virou uma proporção. Como que resolve a proporção? Multiplicando cruzado. Então vai ficar 36 vezes o x é igual a 6 vezes o 30, que dá 180. O valor de x é 180 dividido em 36. 180 dividido em 36 dá 5 ralos, resposta que aparece aqui na letra C. Bacana? É claro, essa é a regra de 3 composta, uma vez que você tem 3 ou mais grandezas. É fundamental e imprescindível que você treine, faça muitas questões para você conseguir desenvolver e aprimorar isso tudo, tá certo? Você precisa trabalhar, fazer muitas questões para ficar bom, principalmente no entendimento das grandezas. O passo operacional ali é o de menos, né? Não é o que vai dar tanto trabalho aí, beleza? Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui, agradecendo mais uma vez você por ficar junto comigo todo esse tempo aí, tá certo? Deixe sua curtida, deixe seu comentário, ele é importante pra gente aí, beleza? Um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.